Muito bem, a gente continua aqui agora falando da imensa interseção, principalmente no Brasil, entre a política e a criminalidade. O assunto agora é o caso Marielle Franco. Por 15 votos a 1, o Conselho de Ética da Câmara recomendou ao plenário da Casa a cassação do mandato de Chiquinho Brazão. O deputado, atualmente sem partido, está preso sob a acusação de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora do PSOL e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. A relatora do caso, Jack Rocha, do PT, defendeu a perda de mandato de Brazão por quebra de decoro parlamentar. Apenas o deputado Gutenberg Reis, do MDB, se posicionou contra a cassação. Já Paulo Magalhães, do PSD, se absteve de votar. Os que votaram pela cassação foram Jack Rocha, do PT, que é a relatora, o delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, aliás, o candidato à prefeitura do Jair Bolsonaro no Rio, Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, Gustavo Gayer, do PL de Goiânia, Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, Joseildo Ramos, do PT da Bahia, Gilmar Tato, do PT de São Paulo, delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, Júlio Arcoverde, do PP de Piauí, Albuquerque, do Republicanos de Roraima, Márcio Marinho, Republicanos da Bahia, Rafael Simões, União Brasil de Minas Gerais, Josenildo, do PDT do Amapá, Bruno Ganem, Podemos de São Paulo, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Tá aí na tela cada voto registrado para a gente identificar quem é quem. A recomendação vai ser analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados e é necessário o aval de 257 dos 513 deputados para que Brazão efetivamente perca o mandato. A defesa do deputado ainda pode recorrer à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Caso finalmente avançando, Graeb, os indícios são cada vez mais provas robustas do envolvimento, da ordem dos irmãos Brazão nesse crime. Exato. E o que chama a atenção, né, Felipe, é o único voto contrário à recomendação de cassação. O deputado Gutenberg Reis é de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e ele não deu nenhuma declaração, não explicou por que votou contra, não estava na Câmara, aparentemente estava participando de uma carreata ou de uma caminhada eleitoral lá no estado dele, né? E agora, é um cara também envolvido em histórias nebulosas, algumas delas ligadas à criminalidade. Apareceu em depoimento de policiais militares que tenham participado do assassinato de um advogado no começo desse ano. Já foi alvo de... O carro dele já foi alvo de tiros no Rio de Janeiro. Ele e os irmãos, que também são políticos, parecem envolvidos numa história de loteamento irregular lá em Duque de Caxias. Loteamento irregular era um dos negócios dos irmãos Brazão, né? Teria sido o grande motivo da irritação deles com a Marielle Franco, do ódio deles a Marielle Franco. Ela estaria interferindo, ela e o partido estariam interferindo na tentativa dos Brazão de, enfim, negociar uma área ali na área de influência deles, na região de influência deles. Então, o Gutenberg Reis é um personagem esquisito no Rio de Janeiro também. Ele também foi indiciado por participar da trama lá de falsificação de cartões de vacina. Exatamente. No Rio de Janeiro. Então... Aquela do grupo do Bolsonaro. Do grupo do Bolsonaro. Ele e mais 16 pessoas foram indiciadas nesse caso. Exato. Então, o único que resolveu... segundo todos os indícios, né, ficar do lado errado da história. Exatamente. E o ex-policial Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco e de Anderson Gomes, detalhou como os irmãos Brazão, suspeitos de orquestrar o assassinato, supostamente corrompiam a segurança pública no Rio de Janeiro. Em depoimento à Polícia Civil Fluminense, na terça-feira 27, Rony Lessa afirmou que Domingos e Chiquinho Brazão transferiam delegados que não agiam de acordo com seus interesses. Esse é um método bastante frequente, não é limitado aos irmãos Brazão, não.
A gente já viu notícias como essa no próprio noticiário político. Outro dia nós estávamos comentando aqui de delegado que cai para cima, tem um relatório que não é do jeito que o sistema quer, depois o relatório é reescrito. Agora, a gente está aí vendo o depoimento de um assassino, confesso, de um matador de aluguel, que está mostrando os métodos com os quais líderes aí de facções criminosas agem para estancar a sangria, literalmente, para usar aquela expressão do Romero Jucá, para queimar inquéritos, enfim, a gente vai detalhar isso para vocês. Abro aspas, porque a corrupção está em todas as esferas, pô. Então, simplesmente, o delegado não quer fazer o que eles querem? Tira ele, pô. É assim que funciona. Parece, né? Fora essas expressões mais chulas, aquilo que eu estava comentando outro dia, num caso analisado no Papo Antagonista. Eles mesmos botam e tiram o delegado de onde quiserem. Seria influência política, mas acho que eles precisavam exatamente disso. A gente está lidando com a cúpula, tá? Fecho aspas. O ex-policial também afirmou que a digitalização de inquéritos dificultou o processo de acobertamento, já que antes criminosos queimavam documentos para apagar rastros. Então, literalmente, botavam os inquéritos debaixo do braço, acendia lá o fogo e pronto, tudo virava cinza. Aspas para o Rony Lessa. Antes era pegar inquérito, jogar debaixo do braço, jogar gasolina e tacar fogo. Era por aí, funcionava. Então sumiam instantes inteiras de processos. Isso quando era físico. Então depois que digitalizou, a coisa ficou um pouco mais difícil. O que eles fazem hoje? Eles podem tentar manipular o processo. O inquérito manipula, desvia para outro foco, por aí. Fecho aspas. Eu já ouvi vários desses relatos de fontes policiais no Rio de Janeiro, de quando as investigações atingem aí os tubarões, seja da política, do crime organizado, da contravenção, os inquéritos passam a assumir as forças-tarefas, elas passam a ser desmanchadas, você bota numa gaveta, bota num armário, você troca o chefe da investigação. Tem esses procedimentos lamentavelmente comuns, que mostram o grau de interferência política e criminosa, porque política é até uma maneira generosa de se falar em determinadas corporações que deveriam zelar pelo interesse público. Graeme. Felipe, foi exatamente essa espécie de desvio do foco, né, da investigação que aconteceu no caso Marielle. Já estava digitalizado, eles não podiam simplesmente botar fogo no inquérito, mas o delegado que estava ali no topo da hierarquia... Rivaldo Barbosa. Exatamente. Tratou de pôr a investigação numa pista falsa, numa pista errada, né? Eu volto a dizer, né? A política brasileira, ela é bichada há muito tempo. Os sistemas todos são horrorosos. Dificilmente trabalham em favor do cidadão. São sistemas políticos frustrantes, que puxam a vida das pessoas para baixo, que impedem o país de ir para frente, um monte de coisas ruins. Mas eu ainda acho que a gente precisa traçar algumas linhas, algumas fronteiras, mesmo separando um certo tipo de coisa ruim de outro tipo de coisa ruim. Quando a gente está falando da infestação de uma política que já é criminosa em muitos sentidos, por facções que assassinam, né, que fazem tráfico de armas, de drogas, a gente está se afundando ainda mais no inferno. Né? Não estou de jeito nenhum passando a mão, passando pano para político que desvia dinheiro público, que usa dinheiro de emenda para asfaltar a estrada que leva para sua propriedade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que ainda é piorar. Há países que são muito mais violentos do que o Brasil, porque se tornaram presas do crime organizado nesse sentido. Estou falando de México, estou falando do Haiti. Países falidos completamente, onde não dá nem para sair na rua. Então a gente está vendo esse movimento ser ensaiado no Brasil.
no Rio de Janeiro, já está bichado, como a gente pode ver aí, e é preciso ficar atento. Porque a ameaça se espalha, né? Não é só no Rio que isso está acontecendo. Aliás, já que você citou o delegado Rivaldo Barbosa, tem trechos sobre ele no depoimento do Rony Lessa também, e ele citou 3 apelidos do delegado Rivaldo Barbosa. O mais usado era Topa, porque, segundo o Rony Lessa, o Rivaldo topava tudo por dinheiro. Os outros apelidos eram Tio Patinhas, o personagem conhecido por nadar em dinheiro, né, naquela piscina de moedas, e Silvio Santos, lamentavelmente aí colocado nessa história, o Silvio que morreu em 17 de agosto, aos 93 anos, dono do SBT, que construiu um império e distribuía dinheiro em programas de auditório. Mas, obviamente, o Silvio Santos fazia essa distribuição num programa de entretenimento e ali se associava o nome dele a esse Topa Tudo por Dinheiro, né, porque era um quadro lá do Silvio Santos e se associava o Rivaldo a uma versão ilícita dessa distribuição. Então tinha esses 3 apelidos, mas o principal era o Topa. Então, nesse nível que estava a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e o Lessa fala que a Polícia Militar não é muito diferente, não. Tomara que as coisas melhorem daqui para frente.